Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 160 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão de competências chá, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade econômica para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a saber que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua jornada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, caráter, fazem da sua marca comunicacional para acomodar tanto o conhecimento teórico bem como prático. Constitui assim nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes, conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis pela necessidade de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente os seus seguidores, internos e externos. E líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é a principal ferramenta da liderança, através da qual os líderes transmitem suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que seus liderados possam não só compreender, mas também se apropriarem desta mesma causa, de forma que, quando líder se tornar dispensável, esta causa possa ser posticipada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Jorge Owana, advogado, especialista em direito do trabalho, docente universitário, mestrando em ciências jurídicas e empreendedor. Jorge Owana, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, caro Antônio. É um privilégio estar aqui. Espero estar aqui novamente em outras edições. Muito obrigado. O Jorge Owana aprecia chá, em que momentos do dia ou em que épocas procuram um chá para encontrar que tipo de disposições ou predisposições, sentimentos e emoções. Ok. Pronto, eu tenho sempre procurado do chá pelas manhãs. Isso porque é pelas manhãs em que inicio a minha rotina, a minha jornada diária. E acolhendo-me de um chá, ganho muito mais predisposição, mais vigor, mais energia para cumprir com aquilo que são as minhas metas diárias. Muito bem. Interessante. Falando sobre as metas diárias, como é que um profissional pode se automotivar através das metas que estabelece? Definindo metas que não sejam cômodas ou rotineiras, que depois possam levar a um certo comodismo, versus até que nível é que pode suportar, identificar como comparadores ou benchmark concorrentes mais fortes, para também a partir daí estabelecer metas também um pouco além, acima da capacidade, e ainda assim não perder a motivação de que é capaz de continuar a superar o desempenho anterior. Ok. Pronto, na prática, essa questão das metas pode ser vista em duas perspectivas. Há algumas metas a longo prazo e aquelas metas a curto prazo. Para nós podermos concretizar as metas a longo prazo, é preciso antes concretizarmos as de curto prazo. Então, só assim é que é possível atingirmos aquilo que nós almejamos daqui a um longo prazo. Quanto à minha experiência pessoal, o que tenho feito, por exemplo, para manter-me motivado a cada dia e concretizar aquilo que coloco como meta diária, por exemplo, sempre que acordo, antes de tudo, faço uma certa oração. E depois disso, o que faço é uma lista
de todas as coisas que farei. Ou seja, tenho uma lista de to-do list, onde eu coloco as coisas prioritárias, não prioritárias, importantes e não importantes, né, dentro do dia, mas também eventualmente dentro da semana. Feito isso, vou controlando aquilo que fiz, aquilo que não concretizei, e depois procuro a razão de o porquê que não consegui concretizá-las. Essas 3 coisas que não consegui concretizar. Mas, acima de tudo, para poder estar sempre a correr atrás dessas minhas metas, coloco acima de tudo a disciplina. Disciplina porque ela é mais forte do que a motivação. Nós nem sempre temos a motivação. Mas quando nós incutimos o mindset de disciplina, nós, independentemente do momento em que estamos motivados ou não, procuraremos concretizar aquilo que nós colocamos como meta diária. Então, a disciplina é um dos elementos muito importantes para podermos concretizar as nossas metas diárias e, quem sabe, a longo prazo. Interessante. É muito convidativo explorar a questão da disciplina. Tenho observado como uma das características comuns de profissionais da área do OANA são assim pessoas pelo menos calmas ou que trabalham a tranquilidade. Poderá isso ser uma das práticas ou um dos elementos importantes para essa disciplina? E também olhando para a questão do equilíbrio entre mente e emoção, como é que trabalha dia a dia o estado mental e emocional para manter esta calma, enquanto uma das características comuns dos profissionais da área, de forma a poderem manter esta disciplina que esteve há bocado a fazer menção? Ok. Pronto. O que eu tenho feito diariamente é, para além de estar a focar-me nas atividades profissionais, mas também a reservar um certo momento que é para ler alguns livros motivacionais, porque gosto muito deles. São livros que colocam-me energizado e elevam o meu espírito, mas também porque, acima de tudo, eu sou daqueles que acreditam na existência de um poder superior, de um poder divino, incógnito, que nos move, que nos coloca à frente em qualquer situação. Então, esses livros que eu pessoalmente leio, motivacionais, são os que me colocam firme, me colocam numa situação de calmia, independentemente de estar numa situação caótica ou não. Porque a disciplina também tem essa vertente, ser capaz de lidar com situações caóticas, o que é comum na nossa área, porque a nossa área é muito dinâmica e nós somos profissionais que carregamos problemas dos outros. Então é preciso ter esta disciplina, esta calmia, para podermos seguir, porque sem isso não seremos capazes de atingir as nossas metas. Interessante. E quanto à liderança em si, quando é que surge o interesse pela liderança? É algo que foi treinado, trabalhado, desperto ao longo da formação, ou é algo que surge como interesse após a formação? E qual é a importância da liderança para um bom exercício da vossa atividade? A questão da liderança eu colocaria em 2 vertentes. A primeira vertente é que eu comecei a ter paixão e a estar muito metido na questão da liderança desde os tempos primórdios, em que eu era mesmo jovem, que estava a frequentar o ensino geral. Isso porque sempre fui colocado naquela posição de, sendo o melhor estudante, a liderar as turmas, a ser o chefe de turma. Então, a questão da liderança começou a partir daí. Muito bem. Em todo o ensino geral, quase na maior parte das classes, estive lá a liderar um conjunto de pessoas, as turmas, neste caso. Então, o meu interesse começou daí. E quando entrei no ensino superior, a questão da liderança continuou
e procurei todas as formas para poder aprimorá-la. E esse aprimoramento já veio logo a seguir com a minha integração do mundo prático, onde pude perceber que, no fundo, a liderança não é o título. A liderança não é o título. A liderança é a forma como nós nos comportamos, são os pequenos hábitos que nós temos diariamente que nos tornam líderes. E a questão da liderança também pode ser vista numa vertente individual ou coletiva. Eu, por exemplo, não é preciso estar a liderar um grupo para me sentir como um líder. Eu, pessoalmente, adotando as características e as qualidades de um certo líder, por exemplo, acordar cedo, cumprir com as minhas metas, fazer mais do que é me esperado, produzir muitos resultados, fazer o acima do normal. Então, é um conjunto de qualidades que ditam ou que caracterizam um líder. Então, por isso que eu dizia que a liderança não é título. Até porque há pessoas que têm um título de líder, mas que no fundo não são líderes. Equiparam-se aos chefes. Eis a diferença entre um chefe e um líder. E essa questão de liderança individual é muito importante, porque só tendo domínio dela é que podemos posteriormente falar da liderança coletiva, ou seja, liderar certas pessoas. Porque uma pessoa que não consegue liderar-se a si própria dificilmente poderá liderar outras pessoas. Então, durante esse meu percurso no mundo da advocacia, nas sociedades de advogados em que pude integrar, fui adquirindo uma ou outra experiência em que depois vi que, olha, a liderança tem de ser neste sentido. Liderança inclui isto, é isto. As características que um líder tem de ter são estas. E essa nossa área é muito exigente em termos de liderança, porque na maior parte das vezes as pessoas que estão abaixo de um líder são espelho do líder. Então significa que um líder tem de reunir qualidades, tem de ser o espelho dos seus subordinados, dos que estão abaixo de si. Então, só sendo assim é que é possível mesmo se tornar um bom profissional e alcançar aquilo que nós queremos. É muito notável a forma como disse as diferentes ópticas de liderança que foi tendo na primeira instância aqui ainda no âmbito de formação acadêmica e depois já no âmbito profissional, quando compreende que liderança não é posição. Se antes começou a perceber que era líder ou que poderia influenciar pelas posições que lhe confiavam enquanto um estudante destacado, dedicado. Depois, mais à frente, no âmbito profissional, percebe que liderança não é posição, não é um título, mas é uma forma de ser e de estar. Olhando para aquilo que são as práticas da vossa área, qual é a fonte de poder que usa nas suas relações interpessoais para persuadir os outros? Pessoas, sistemas, equipes, na conjugação entre conhecimento, entre referências ou conhecimento, referência no sentido de reputação, e terceiro, a questão de características pessoais, soft skills, simplicidade, humanidade. Como é que faz a conjugação desses três quando quer influenciar sistemas? Ok, pronto. Essa nossa área é muito exigente. Ela é exigente no sentido de que nós, na qualidade de advogados, temos de ter um leque de qualidades. E são qualidades que, no fundo, nos levam a servir a sociedade. Esse é o papel do advogado, servir a sociedade. E servir também significa resolver problemas, apoiar as pessoas e garantir valor na sociedade. E eu tenho feito isso através da reputação que tento criar a cada dia, da liderança que eu quero ver
quero ver noutras pessoas. Eu faço de tudo para espelhar as pessoas verem-me como um exemplo. E esta mesma liderança também requer que se faça conexões com outras pessoas. Como nós sabemos, não é possível atingir um certo objetivo sem estar conectado a outras pessoas. Então, o que estou a dizer é que, por vezes, para poder alcançar um certo objetivo que eu quero nesta minha área, tento, no fundo, aproximar-me a outras pessoas, conectar-me a elas. Porque há certas pessoas influentes, há certas conexões que podem nos abrir portas. Portas num sítio onde nós, por exemplo, nem imaginamos. Sim. Então é preciso também ter essa qualidade, essa pequena qualidade de saber se conectar, ser humilde, ser uma pessoa aberta, uma pessoa predisposta, uma pessoa ativa, proativa. Porque também a questão da liderança é ser proativo. E a liderança também pode ser exercida em qualquer posição em que nós estamos. Ou seja, eu posso, por exemplo, ser um funcionário que está numa posição mesmo mínima, mas naquela posição mínima eu posso ser diferente, posso fazer as coisas de forma diferente. E ao fazer de forma diferente estou a exercer a liderança, porque quando faço as coisas de forma diferente, há quem está-me a notar, ainda que de forma despercebida, ou seja, voluntária ou involuntariamente, eu acabo até sendo espelho para pessoas terceiras. E o mais importante é este sentimento que eu vou carregar de que, olha, eu estou a fazer uma coisa diferente, estou-me a tornar num líder, sem sequer esperar uma certa recompensa. Então, no fundo, para poder me conectar a certas pessoas nesta área, e alcançar certos objetivos ou certas metas, procuro ver o que pode me levar a atingir isso. Então, adotar um certo método, e um dos métodos tem sido manter certas conexões, garantir a minha reputação, garantir que eu seja espelho para outras pessoas, e também procurar sempre manter-me atualizado, porque esta nossa área é muito dinâmica. A advocacia é muito dinâmica, como sabe, a cada dia são alteradas as leis, surgem novos desafios, e tenho de estar sempre atualizado, acompanhar esta dinamicidade, senão, não conseguindo fazer isso, fico para trás e o mercado me consome. Isso. Então, é por aí. Como é que cuida de si? Como é que cuida da sua saúde emocional, mental? Tendo em conta que, como dizia, carrega os problemas das pessoas. Lida com algumas situações de injustiça social, sendo a pessoa que está na linha de frente a ter esse choque. Depois, como é que se trata, como é que se cuida a si para poder manter-se viril e resiliente a essa realidade e a ser um interlocutor válido tanto para frente como para trás. Pronto. O que eu tenho feito é, por exemplo, manter um certo espaço de privacidade, porque nem tudo vai se resumir no profissional. Eu tenho o meu lado pessoal, privado, e este lado pessoal e privado integra muitas coisas, e uma delas é sempre se refugiar, e isto sempre preciso, é de me refugiar na palavra de Deus, é refugiar-me no Senhor, porque eu sou, no fundo, um cristão. Então, quando sempre preciso de uma força, ainda que eu esteja em situações turbulentas, sempre busco uma força superior, e é esta força superior que me mantém em pé. Mas também, para além disso, eu pratico atividades, exercícios físicos, e também tiro alguns dias que é para descansar, relaxar a mente, porque a nossa área é muito exigente. E por vezes eu tenho tido, por exemplo, alguns fins de semana em que mexo no trabalho, mas não é uma coisa que eu faço sempre. Sempre tento ao máximo colocar um certo período de descanso para respeitar a minha privacidade, porque eu também, acima de tudo, sou uma pessoa. Sim.
Muito bem. Qual é o propósito de vida do líder Jorge Oana? Pronto, o propósito de vida que eu tenho é servir as pessoas. É servir as pessoas. Servir as pessoas e garantir certo valor, garantir uma certa mudança na vida das pessoas. E isso naturalmente na minha área jurídica. Por exemplo, hoje em dia a sociedade tem muitos problemas jurídicos. Precisam de pessoas para poder assisti-las. E esse servir que eu faço é no sentido de assistir as pessoas caso tenham problemas, mas também antes de terem problemas faço aconselhamento. Ou seja, para além de ter essa parte em que apareço posteriormente para servi-las ou ajudá-las a resolver certos problemas, também faço de tudo para poder aconselhá-las atempadamente, para poderem evitar certos problemas. Então, para além de resolver, antecipo os problemas das pessoas. Naturalmente que em termos práticos as pessoas o que têm tido na mente é que a figura do advogado tende a aparecer no momento posterior ao problema. Mas a boa coisa é sempre garantir que haja uma certa proximidade à pessoa do advogado bem antes de existir um certo problema, porque só assim podemos tomar as melhores decisões. E as melhores decisões muitas das vezes são feitas por acompanhamento de uma pessoa que entende da área. É isso. Excelente. Como é que pensa que a academia, a classe profissional, o todo, né, tem estado a refletir sobre a reforma, por um lado, a reforma que é um exercício que é necessário de tempos em tempos, nem que seja de século em século, 2 em 2 séculos, porque as realidades, os sistemas, as vontades vão se alterando. Se nós formos a olhar para esta realidade em que há uma certa desconfiança do sistema, fala-se de corrupção, e a corrupção é uma realidade, uma das áreas que mais é sensível à corrupção é este setor. Como é que pensa, enquanto um integrante do setor, que se pode desenhar uma estratégia sólida para se acomodar esta necessária reforma, mas atacando o problema da corrupção? Nós temos tido uma certa falha, um certo vácuo no nosso ensino, principalmente nas faculdades. Há de ver que nos planos das faculdades não há esta questão de, por exemplo, de se ensinar a liderança. E é um dos aspectos muito importantes para a nossa área. E é uma coisa que, em regra, nós deveríamos começar a nos familiarizar a ela ainda na faculdade. E nós só começamos a perceber que é necessário termos liderança já estando no mundo prático. Por exemplo, no caso de se instituísse nas universidades, principalmente nas faculdades de Direito, que é preciso ter ali algumas disciplinas ligadas à liderança, ao empreendedorismo, à área empresarial. Isso seria muito útil. Seria muito útil, porque até depois de se formar, a boa parte dos estudantes, dos formandos, poderia até ingressar no mercado do empreendedorismo, do empresariado. E também com essa qualidade de saber liderar as pessoas. Porque liderança é talvez um dos elementos essenciais e imprescindíveis para podermos alcançar um certo sucesso, alcançar uma certa meta, um certo objetivo. Então, a disciplina e a questão da liderança são alguns elementos fundamentais que é preciso, antes de ingressarmos no mercado de trabalho, dominá-las, ainda na faculdade. Então, temos falta disto. E é por isso que quando as pessoas saem sem domínio dessas pequenas habilidades ou pequenas qualidades que é preciso ter, principalmente na nossa área. Muito bem, excelente. Quais foram as primeiras referências de liderança que teve desde muito cedo, naquela altura em que
começa a ser colocado em situações de ter que ser chefe de turma, e aquela pessoa que era para se tornar um estudante referência, modelo, tornou-se assim, tendo como espelho quem? Quem foram as suas primeiras referências de liderança? Pronto, eu desde pequeno, veja, tive sempre o sonho de ser um juiz, e eu tinha como preferência alguns juízes que já via na altura, não me vêm os nomes. Entretanto, com o passar do tempo, comecei a aprender a ter uma nova visão, a ter uma veia empreendedora e a ter em conta que, olha, a pessoa do advogado é uma coisa que pode se construir, é uma coisa que pode se adquirir com o passar do tempo, é reunir certas qualidades. Então, por vezes, nós podemos ter um propósito que nós pessoalmente criamos, imaginamos e vamos atrás dele. Então, foi daí que comecei a ver que, olha, estando muito ligado a esta área de advocacia, esta questão da liderança poderia o fazer, por exemplo, olhando para certas pessoas. Tanto é que quando entrei no ensino superior e quando saí, aprimorei mais a questão da liderança, espelhando-se, por exemplo, com alguns mentores, quis dizer, que tive no meu percurso. E eu posso fazer menção aqui, por exemplo, do Dr. Gil Cambula, né, uma das pessoas que durante esse meu percurso espelhou-me bastante pela forma como ele lidera, como ele influencia as pessoas, porque ele é um espelho. Então é esse tipo de modelo de liderança que me inspira. Sim. Muito bem. Qual é a escola em termos de modelo? Qual é a escola de liderança que mais aprecia, que busca se enquadrar, se aprimorar, trabalhar, dentre várias? Existirá uma única, né, talvez mais do que uma, e quem é um líder que atualmente lhe inspira? Pronto, eu não sei se seria possível concretizar quais são as escolas, mas eu, em termos de liderança, espelho-me muito naquela liderança em que não é dita no sentido de que, olha, eu sou líder, mas sim seguindo o exemplo da pessoa, vendo o que a pessoa faz, como é que se comporta, como é que ele conduz-se perante um certo objetivo que quer alcançar. E é esse tipo de liderança que me espelha bastante. Sim. Muito bem. Quais são as 3 características de liderança que acha que são fundamentais para a atualidade e para o futuro? Temos características de personalidade. Ok. A primeira característica que acho que é essencial para a liderança é ser capaz de influenciar as pessoas. Influenciá-las no sentido positivo. É fazer aquilo que as pessoas possam ver e copiar. Copiar sendo uma coisa boa. Então, essa capacidade de influenciar as pessoas, de criar valor, transformar a vida das pessoas. E a segunda qualidade, talvez, é ser uma pessoa capaz de seguir a dinamicidade. E eu digo isto olhando para a minha área, que é muito dinâmica. Então, ser uma pessoa aberta à dinâmica do mundo, da área, e ser uma pessoa aberta. E a terceira qualidade, talvez, é saber lidar com as pessoas. Saber lidar com as pessoas. Esta é uma das qualidades que muita gente não tem tido quando fala-se da liderança, saber lidar com as pessoas. E temos visto nós hoje em dia em muitas organizações em que nós apanhamos uma pessoa lá no topo, mas que não sabe lidar com as pessoas, mas é um líder.
Então, é aquilo que eu dizia, que o líder, no fundo, acaba até sendo espelho daquilo que os que estão abaixo são. Então, para nós podermos ter uma boa cultura, boas pessoas dentro de uma certa instituição, organização, empresa, é preciso termos lá em cima uma pessoa capaz de ser um bom exemplo, de saber lidar com essas pessoas, de mostrá-las o caminho. Dizer que, olha, o nosso propósito, o nosso objetivo, a nossa meta como empresa é esta. Para podermos chegar lá, temos de fazer isto. Mostrar o método, mostrar o caminho. Então, é a capacidade de dirigir as pessoas até um certo ponto. Então, são essas qualidades que, no meu entender, um certo líder tem de reunir. Excelente. Como alguém que já abriu o seu escritório, Sociedade de Advogados, acho que sim, que é firma de advogados, e isso já é um ato de coragem, revela carisma. Quão desafiante é sustentar a rota de crescimento de uma sociedade de advogados a longo prazo? O que é que pode determinar o sucesso ou insucesso de uma estratégia de crescimento sustentável de uma sociedade de advogados na nossa realidade? Okay. Pronto. Em princípio, eu acho que uma das coisas necessárias, né, é determinar qual é o propósito que nós temos com, por exemplo, a criação de uma certa sociedade de advogados, neste caso. Estabelecer uma certa meta, um certo objetivo a se atingir com um certo tempo. Determinado o propósito, temos de ver quais são os mecanismos ou os meios, os instrumentos que vamos usar para podermos chegar lá. Porque se uma sociedade de advogados entra no mercado como um novo player, significa que vai apanhar lá certos concorrentes já existentes que eventualmente estejam a dominar o mercado. Mas a questão é, ao entrar no mercado, sendo um novo jogador, é preciso trazer um diferencial. É preciso trazer uma coisa inovadora que os que já existem não trazem, não garantem. Sim. Então, só assim é que é possível se estabelecer e continuar a jogar, talvez no crescer, e com o passar do tempo continuar a jogar talvez no mesmo nível com os concorrentes já existentes. Mas esta questão fundamental de trazer uma certa inovação é imprescindível, porque se não trouxer uma coisa inovadora, um diferencial, não vale a pena estar ali a querer jogar, porque o mercado, como eu dizia, o mercado da advocacia é uma selva, estará consumido e não ganhará sustentabilidade. Então é preciso criar uma boa reputação, saber servir e criar o valor acima de tudo. Só isto é que poderá garantir a sustentabilidade. Maravilha. Falava um bocado da questão de criar o diferencial, inovar, dar atenção ao serviço, ao atendimento. E neste ponto último, também fazia menção antes sobre a importância que é do propósito, definir o propósito, um propósito que é de servir as pessoas. Se nós olharmos para a realidade em que na base encontra-se a nível do setor público, atendimento público, e em particular no setor, não há este humanismo. Em geral, podem haver exceções na forma do atendimento ao público, principalmente se este público não se apresentar como um advogado, como um jurista, uma pessoa comum qualquer, está de chinelos, aparentemente mal apresentado exteriormente, e muitas das vezes não há assim este atendimento, este cuidado para com as pessoas. Será isto um ato revelador de ignorância deste lado, do lado do atendedor público,
ou será uma intimidação? Como é que se pode melhorar isso para que haja assim uma melhor, até resolverem alguns problemas ou conflitos que até se deterioram por causa desta falta às vezes de esclarecimento que as pessoas poderiam ter, que poderiam evitar problemas maiores. Tem lidado com problemas às vezes que surgem por esta falta de clarificação, informação, atendimento, humanização. E como é que se pode melhorar isto? Pronto, o melhoramento, a primeira forma de o melhoramento poderia ser feito de várias formas. E a primeira forma talvez seria educar as pessoas que fazem o atendimento a saber lidar com as pessoas. Como eu dizia, as pessoas geralmente não sabem lidar para com as outras. Então, esta falta de saber lidar com as pessoas talvez seja um dos motivos pelos quais não fazem um bom atendimento. Principalmente por tratar-se de instituições públicas. Ou seja, não são pessoas que são obrigadas a cumprir com certas metas, a respeitar as pessoas até certo ponto, não há ninguém ali a fiscalizá-las. Então temos essa abertura, essa liberdade, tanto é que até acabam desrespeitando certos direitos dos utentes ou dos particulares. Mas também a outra coisa que tem levado a esta violação de certos direitos por parte de quem está sendo atendido é talvez a falta de conhecimento de que, olha, eu tenho um certo direito e o meu direito é este. Então é importante também as pessoas saberem, terem conhecimento de quais são os direitos que lhes assistem. Porque o direito só pode ser reclamado desde o momento em que o conhece. Não conhecendo, não tem como reclamar. Então, o que estou a dizer é que na prática até eu posso estar a sofrer a violação de um certo direito, mas não conhecendo, não terei como reclamá-lo. Então é preciso, em primeiro lugar, ensinar, dotar essas pessoas que fazem o atendimento dessa capacidade de saber lidar com as pessoas, mas por outro lado quem está a ser atendido tem de saber quais são os seus direitos para poder, em caso de violação, saber reclamá-los. Então, tendo essas duas coisas bem definidas, bem clarificadas, então poderemos ter aqui uma boa relação entre ambas as partes. Muito bem. Qual é o livro que leu que mais lhe impactou? Vejo que trouxe à mão o livro 48 Leis do Poder. Se for um destes, quais seriam as 2 ou 3 leis que mais mexeram consigo? Pronto, esse livro, o autor é Robert Greene, As 48 Leis do Poder. É um dos livros que já li. E talvez uma das leis que... E veja só que essas leis têm 2 facetas. Tem uma faceta boa e depois tem uma faceta má. E naturalmente estou aqui a falar no sentido de boa faceta de cada lei. Então, uma das leis que mais me marcou é não tente fazer de tudo para ofuscar o seu líder. Não tente fazer de tudo para ofuscar o seu líder. Ou seja, aquelas pessoas que estão acima de nós, temos de sempre preservar um certo espaço, respeitá-las, e porque acima de tudo são o nosso espelho. Agora, a outra lei que me vem em mente acho que não consigo indicar as outras 2, mas é um ótimo livro, recomendável, quis dizer. E também trago comigo um livro aqui intitulado 16 Leis do Sucesso. É um livro de liderança que talvez eu possa até recomendar a todo qualquer profissional da minha área, que ajuda a saber como é que se lida com as pessoas, como é que se exerce a liderança e como é que se alcança certos objetivos, como é que se define um certo propósito, qual é o entusiasmo que tem de ter um líder na procura do seu objetivo ou a concretização do seu propósito e muito mais. Muito bem.
Gostávamos por último de aprender do líder Oana como é que se prepara no seu espaço individual privado, quando dizia que tem o seu momento de privacidade, como é que se prepara do ponto de vista mental, emocional, físico e espiritual de uma forma consistente. Falava-nos da disciplina. Qual é a disciplina que aplica-se para poder, de uma forma consciente, preparar-se nesses 4 campos? Ok, e o primeiro campo dizia que é físico, emocional, mental e espiritual. Pronto, quanto à parte física, o que tento procurar fazer é aprimorar a cada dia a minha tecnicidade. Isto na minha área. Ou seja, porque nós lidamos muito com aspectos técnicos. Por exemplo, fazer uma peça a ser submetido no tribunal requer uma certa tecnicidade. Resolver o problema de um certo cliente, servir as pessoas, requer um domínio técnico, dominar as leis, dominar os mecanismos que irão lhe garantir certa solução plausível. Então, a questão física tem a ver com isto. Eu saber me preparar tecnicamente para poder corresponder às expectativas das pessoas e responder aos seus problemas. Agora, o segundo aspecto dizia que é o aspecto emocional. Pronto, quanto ao aspecto emocional, tento sempre reservar um tempinho que é para concentrar-me, pensar naquilo que consegui atingir durante a semana, o que falhou, qual foi a razão, e refletir no geral como é que está a ser o meu percurso, concentrar-me. Então é aquele momento em que fico num silêncio total. Então começo a fazer uma certa imaginação, porque a imaginação também é capaz de nos levar bem distante. E depois temos a parte espiritual, em que dedico um certo tempo para ler a Bíblia, a perceber a palavra, ouvir algumas músicas gospel e ouvir alguns evangelhos, algumas pregações, para isso fortificar-me espiritualmente. E depois tem a última parte que dizia em termos de preparação física. Yeah. Ok, tudo bem. Então é mais ou menos isso tudo. E acredito que fazendo isso consigo a cada dia, ao acordar, a manter-me em pé. E sempre que vou dormir, eu tenho de dormir mesmo a pensar que, olha, hoje consegui alcançar aquilo que eu queria, consegui fazer uma parte daquilo que é a minha meta, o meu propósito, consegui contribuir de certa forma para o servir à sociedade. É isto que me mantém em pé. Muitíssimo obrigado por este chá que nos serviu, que tem na sua essência humildade, serviço e amor. Desejamos-lhe muito bom ano, que o Criador continue a lhe dar esta força fora do comum, para que continue a diferenciar-se nesses 3 pilares, na forma como serve a todos os níveis, desde casa até ao trabalho, na igreja, todos os campos. Muito obrigado, Sandro. Obrigado. Estas lições encontram depositadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, Hello-App, nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.